Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tem uma outra versão que diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus os tratará como seus filhos. Faz 8 dias, estudamos bem-aventurados os limpos de coração, e quando a Bíblia fala do coração, está falando do centro do nosso ser. Isso inclui então a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Também estudamos que o problema do homem está em ter o coração cheio de pecado, pois tudo o mal sai de dentro do nosso coração. O mal não está lá de fora, está onde? Está aqui, no coração. Portanto, a solução para o homem não está no seu intelecto, nem nas mudanças superficiais, e sim na limpeza do coração. E com que sabão lavamos o coração? Alguém pode me dizer? Só o poderoso sangue de Jesus pode lavar o nosso coração. Ele que nos limpa, Ele que nos lava, e essa limpeza de coração nos trará bem-aventurança. Quando acontece esse formoso acontecimento do novo nascimento, isto então nos permite, diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e Ele nos limpar com seu sangue, nos salvar, nos justificar e fazer de nós aqueles que podemos enxergar, que podemos ver o Senhor. Amém? Então hoje vamos estudar que são bem-aventurados os pacificadores. São bem-aventurados os que trabalham por ter entre nós paz e não guerra, não contienda, não briga. Essa paz que o Senhor está falando, o Senhor Jesus Cristo, é essa paz entre nós. E o comum das pessoas, quando falam que queremos paz, paz para o país, paz entre as nações, sempre estamos pensando no governo. Se o governo fosse melhor, nós teríamos paz. Nós teríamos tranquilidade. Muitos pensam que quando há suficiente trabalho, então vamos ter paz. Não, vamos ter paz quando chegar a saúde de graça para todos, medicamentos de graça. Esse dia vamos ter paz. Vamos ter paz quando os estudos, tanto para as crianças como para os nossos jovens que vão na faculdade, também seja de graça. Então acharemos paz. Pouquíssimas pessoas compreendem que a verdadeira paz entre os homens virá da palavra do Senhor, do governo de Deus em nossas vidas, em nossa casa. Quando se registra em nossa casa que os comandos que trabalhamos dentro de casa são e provêm da palavra de Deus. Então, nos faz ter paz entre nós. Essa
paz que nos fala a Bíblia, primeiramente nos mostra ao príncipe da paz. Nos ensina ao príncipe da paz. Então, se você começa a rever desde o Gênesis até Apocalipse, o que nós encontramos? Que no Éden tinha completa paz. E nós vemos lendo a Bíblia que pela eternidade vamos estar em completa paz. Então, desde o início até o fim, vamos falar de irmos atrás da paz. Lamentavelmente, aquela paz foi interrompida lá no Éden pelo pecado, pela desobediência, e isso trouxe que? O conflito entre Deus e os homens. Se quebrou ou se rompeu aquela comunhão que tínhamos com Deus, porque disse que Adão caminhava no Éden, no paraíso com Deus e falava com Deus. Mas no exato momento que veio o pecado, se rompeu, se quebrou esse entendimento e veio o conflito entre Deus e os homens. Então, eu quero que todos juntos possamos hoje compreender que, mesmo sendo a nossa natureza pecaminosa e que dificulta, que traz dificuldade para nos relacionar com completa paz, porque parece que estamos em um contínuo conflito, os filhos contra os pais, os irmãos, quando saímos para trabalhar com os colegas, ou para estudar com os colegas do colégio, enfim, sempre esse conflito entre os homens, entre os próximos. E eu queria dizer para vocês que nossa cultura latina, o sangue quente nos deixa como sem a vantagem de termos paz, porque temos aquele famoso mau gênio, aquela irritabilidade sempre à flor de pele, sabe? Tudo quanto alguém, quando estamos na rua e talvez estamos dirigindo um carro e alguém nos ultrapassou, você já perdeu a paz. Talvez você vá no banco e esperando lá a fila enorme, você começa a brigar e a falar, mas que é isso? Essa caixa ali é uma lentidão, mas por que não dá para que seja bem mais rápido? E tudo parece que ao nosso redor há uma situação onde nos deixa sem paz. É um ambiente hostil, é um ambiente difícil, por conta das brigas e brigando por qualquer coisa. Podemos pensar também na época onde Jesus estava falando para seus discípulos essas bem-aventuranças ali no monte, que nesse exato momento também não tinha paz. Os zelotes eram um tipo de guerrilha, sabe? Eles queriam a paz para seu povo. O que eles queriam? O povo de Israel não queria ser mais subjugado pelos romanos. E eles queriam ser libertos. Por isso, eles, até o dia de hoje, eles estão aguardando um grande guerreiro. E por isso a pergunta, de Belém poderá sair o nosso Salvador? O filho do carpinteiro poderá nos libertar? Não, nós precisamos de alguém que faça a guerra. E Jesus, com seu jeitinho amoroso, amável, com palavras da verdade, essa parece que era a única espada que ele tinha.
suas palavras. Mas ele não tinha mais outra coisa e por isso, então foi rejeitado Jesus. Eles queriam um guerreiro. Hoje em dia, muitos estão esperando ser libertos de um jeito parecido. Mas o que diz Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vai ler comigo a Bíblia? Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Disse que um dos frutos do Espírito de Deus em nós é a paz. Está lembrado? Em Gálatas 5:22? Esse é um dos dons. Que interessante. E aqui Romanos está nos falando que o reino de Deus, quantos querem que o reino de Deus se estabeleça entre nós? Na nossa casa, na nossa família toda. E disse, e sendo nós cidadãos do reino de Deus, estamos sendo chamados a procurar essa paz no meio do conflito. E quando você senta para discutir com alguém da palavra de Deus, para brigar, aí já você perdeu o foco. Porque a Bíblia não é para brigar. Não é para você ter a razão. É para você deixar que a Bíblia faça o que ela deve e sabe fazer. Porque diz que a palavra vem para mexer conosco e ela vai fazer o que foi enviada, para o que foi enviada, vai criar em nós essa mudança em nosso coração. Vamos ter que nos esforçar e vamos ter que trabalhar por termos em casa paz, no trabalho paz, na cidade paz. Vamos falar o que seria, ou quem seria o verdadeiro pacificador. Qual seria a diferença, ou como poderíamos distinguir de um pacificador chamado Filho de Deus, ou aqueles que trabalham pela paz? Como seria? Como o distinguiríamos? Como seria essa diferença? Então, me acompanhe a Romanos, capítulo 5, no versículo 10. Ali encontramos o primeiro ponto que hoje quero destacar, o que hoje quero ver com vocês. Disse Romanos 5:10, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Que diz Romanos 5:10? Que todos éramos inimigos de Deus. Por conta do que seríamos inimigos? Do pecado. É a única razão. É o único que nos separa de Deus chama-se pecado. Então, sendo inimigos de Deus, Ele nos torna os seus amigos só e através de Jesus Cristo. Então, Jesus virá a ponte entre Deus e os homens. Entre os homens e Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Esse novo nascimento e ser limpos em nosso coração pelo próprio Deus, porque muitos queremos mudar, ter uma mudança. E às vezes mulheres falamos para o homem, quando que tu vai cambiar? Quando que tu vai mudar? Quando que tu vai ser uma outra pessoa? Quando que você vai amadurecer? E na verdade essa transformação, vamos achar
em Deus, porque Deus tem a capacidade de nos transformar e salvos pela vida de Jesus Cristo. Você está lendo Romanos 5:10? Você está sabendo de parte de Deus essa verdade? Porque se você não permite que essas letras pretas pulem para seu coração hoje, nada vai acontecer. Disse o Salmo 51:5: de fato tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Isso quer dizer que nenhum homem nasce sem pecado, porque fomos concebidos em pecado. Você concorda ou não concorda? Quem que era papai e mamãe quando concebeu você? Muitos dos que estão aqui foram concebidos antes deles se casarem, ou seja, em fornicação. Outros foram concebidos quando o papai adulterou. Outros foram concebidos fora do casamento. Outros foram concebidos por muitas situações. Situações que nos deixam nessa condição, no pecado. Mas o que diz Romanos 5:1? Leia comigo o versículo 1 de Romanos 5. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé que nós temos a oportunidade de ter paz em Deus. Porque só e através de Jesus Cristo nós adquirimos esta oportunidade de ser livres do peso do pecado. Podemos ser limpos da mancha do pecado. Podemos ser livres do grande peso que traz o pecado ao coração. Temos a paz para com Deus através de Jesus e assim podemos ter a paz com o nosso próximo. Mas eu quero que você leia essa verdade que está em Efésios 2, versículos 6 ao 10. Em Efésios 2, versículo 6 em diante, disse: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Reconciliar-se com Deus em um genuíno arrependimento na fé no Senhor Jesus Cristo, e pela sua graça nós vamos ter essa paz em Deus. Precisamos de ter a paz em Deus. Precisamos nos reconciliar com o Deus Todo-Poderoso, e só será através de Jesus. O segundo ponto, então,
como diz o mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Perguntaram para Jesus. Ame Deus por acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui poderíamos falar igual. Permita que em primeiro lugar, se reconcilie com Deus. Se arrependa pela fé, aceite pela graça, essa salvação em Jesus, e agora tenha paz com os homens. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Com esse daí, você vai ter que ter paz. Sim. Olhe de novo ao seu cônjuge e diga: eu preciso ter paz contigo. Como será viver com meu cônjuge em completa paz? Porque você levanta e há um ditado: hoje se levantou com o pé esquerdo. Ou seja, se levantou errado, de jeito errado. Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Ai, com todos? Não. Por que com todos? Por quê? Disse o Senhor: façam todo o possível. Ah, Deus, tu é o Deus dos impossíveis. Então, vá para Deus e pergunte para Ele como será possível, onde parece impossível. Porque está ali: façam todo o possível para viver em paz com todos. Na segunda, eu aprendi um novo ditado. Disse: o oposto ao amor não é o ódio, e sim a indiferença. Eu gostei. Porque isso é o que mais temos aqui entre nós. Eu já vi aqui os irmãos viram no rosto para se fazer que está conversando com o outro, porque você lhe é indiferente o seu irmão. Porque você não quer ter problema, não quer ter conflito. Em casa, quando meu esposo, nos primeiros 2 anos de casamento, ele me deixava de falar por uma semana. Por uma semana, sem falar. E recém-casados. Imagina. Ele era totalmente indiferente comigo. E ele falava: eu prefiro isso que estar brigando com você. E chegava um ponto que eu começava a chorar. E eu começava a gritar. E eu falava: não, eu não quero que você seja indiferente. Eu quero que você fale comigo. E nós não conseguíamos nos comunicar. E tivemos que ir para escrever, porque não sabíamos como falar. Então escrevíamos. E eu escrevia para ele e deixava a notinha ali no criado. E ele no outro dia me respondia, ou talvez depois de 2 dias ele me respondia e deixava ali do lado do sofá, sei lá. Mas era o jeito de nos comunicar, porque não conseguíamos como nos falar. E ele disse, repetidas vezes: eu não consigo falar contigo, porque você não deixa de gritar. Mas é que tu me tem que compreender. Sim, quem me vai compreender então? Não, mas é que tu é um homem egoísta, só pensa em você. Tá, mas eu não quero brigar contigo.
Mas ele deixava passar os dias. E eu falava, mas na Bíblia disse que não deixe vir o sol do outro dia. E você deixou já passar 5 dias sem me falar. A briga era feia, viu? Sabe, a indiferença não sempre é a solução. Você vai ter que aprender a se comunicar. Nós aprendimos. Depois de 2 anos, aprendimos a nos comunicar. Doía muito falar a verdade, mas foi necessário. E nós tivemos que nos dar a entender esse negócio de nossas mulheres dizer as coisas pela metade, porque ele tem que se esforçar para me entender. Chega. Nós vamos ter que falar completa, a frase completa, para ele entender o que você quer. Não, mas é que ele precisa, ele deve ser o cavaleiro, mas ele nunca foi ensinado para ser um cavaleiro, por que agora vai aparecer um cavaleiro? Sei lá. Tem que se aprender a conhecer. E como? Vá se inscreva, se manda em WhatsApp. É a moda agora. Até você, mas sabe qual que foi a nossa, como se diz? Receita, cura. Como não conseguíamos nos falar, à noite deitávamos, desligávamos a luz e um dos dois começava a falar. E, 1h da manhã, 2h da manhã, 4h da manhã, falando e chorando e falando. Porque há mágoas, há dificuldades que foram criadas nos nossos lares paternos, costumes muito diferentes, e nós tínhamos que nos alinhar. E foi o jeito de nos conhecer. Noites, não foi uma, foram muitas noites, até que nós aprendemos a nos falar. E falar claro. Todos os dias, nós temos diferenças. Frank pensa de um jeito, eu penso de outro. E todos os dias há um ponto de discussão, mas não de briga. É diferente quando você diz, eu gosto do preto, mas eu gosto do branco. Então vamos num cinza. Como que vai dar certo? Ou você tem que entrar a gostar do preto, ou ele vai ter que começar a gostar do branco. Mas vamos ter que achar um lugar ou um ponto de paz, de nos dar em paz. Então não utilize a indiferença para você dizer que é bem melhor. Não, utilize a boa comunicação. Utilize os melhores médios, que seria você se alinhar com Deus para conseguir se alinhar com os demais. Então, se há feridas, um coração ferido hiede, um coração ferido cheira mal, um coração ferido tem amargura, um coração ferido tem frustrações, tem medos. E você tem que chegar ao ponto, procurando, fazendo o possível, porque tenhamos paz. Como que se dá bem os filhos com os pais? Como que se dão bem o casal? Como? E nós precisamos da ajuda do nosso Salvador e daquele que pode tirar a raiz de amargura, os medos, os temores, os chamados ciúmes.
Você já pensou quanta briga tem dentro de casa por conta dos ciúmes? É incrível. Às vezes paramos com o Frank, eles ciumentos, falando dos nossos filhos. Olha aqui, só ciúme. Por quê? Porque assim somos os homens. Com ciúmes, com invejas, porque você quer o que o outro tem, porque você não está feliz com o que tem, porque você quer mais, avareza, porque você tem em seu coração o pecado. O que diz Provérbios 15, versículo 18. Gosta da Bíblia? Gosta que fale com você? Olha que disse: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O Frank é sanguíneo, eu sou colérica. Imagina. Que beleza. Às vezes o Frank é quase hemorrágico, além de sanguíneo, sabe? Ou seja, ultrapassa das coisas que eu quero já. Tem que ser para logo. Ele não pode esperar. Qual que será o ponto? Porque vem com uma colérica que não aceita e se irrita pelo seu aceleramento e começa a discussão. Mas disse aqui, aquele que é paciente, aquele que está cheio de paz. Mesmo você sendo a pessoa que é, mas se você tem paz, você consegue lidar todos os dias com aquele que está próximo a você. Um homem irritável provoca dissensão. Mas quem é paciente acalma a discussão. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É a pergunta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha o que diz Tiago. Não será por conta das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quando que começa o mal entendido? Quando você vê, quando você observa o rosto fechado. Chegou bravo. Que será? Já viu que levantou a sobrancelha ali? E está pensando sério aí a coisa. E você disse, não, espera aí. Eu não vou me deixar. E começa a guerra antes de saber o porquê está assim. Mas aqui, as paixões que guerreiam dentro de vocês. Por quê? Veio o livro a nós, Derrubando Gigantes Mentais. E as palavras da autora, retomando as linhas do pensamento. E se criando na nossa mente, parece que a mente é como um tipo laboratório. Todo tipo de experimento chega lá para ser feito. Você na sua mente calcula. Você na sua mente já permite que você viva o dia ansioso. O dia em uma contínua maquinação. Você vai criando, você vai ter uma ideia. Sabe, eu me lembro o dia que estava sentado no ônibus, estava cheio, estava lotado, e o Frank estava em pé, eu estava sentada, e o homem do lado, normal.
Mas o Frank viu que ele encostou a perna dele em mim. Eu inocente, sei lá, eu não percebi. Meu Deus, o Frank começou a brigar com esse cara. O que não sei? Ai, meu Deus, eu fiquei super envergonhada. Para aí, o que é? Mas ele encostou em você. Meu Deus, eu fiquei muito mal. Eu não acreditava. Eu falava, mas você não precisava fazer nada disso. Ele não encostou. Eu vi. Eu vejo que você não vê. Você é inocente demais. Eu falava, mas tá bom. Mas tu estava ali na frente. Ele nem... eu não conseguia pensar o que ele estava pensando. Mas ele conseguiu criar toda uma situação para entrar em briga. E assim é o que disse Tiago 4:1. Os pensamentos que se criam em nossa mente. E quando você deixa que chegue todo tipo de pensamento, quando você vê a TV, quando você começa só a ouvir as notícias, aquelas notícias ruins, aquelas notícias que só deixam você com aquela angústia, o mundo vai se acabar, vai terminar, vai explodir, a guerra começou. Tudo isso é porque se assenta em nossa mente pensamentos incorretos que nos deixam com atitudes incorretas também. Há um livro que é bom que você leia, da Joyce Meyer, é muito conhecido, é O Campo da Batalha da Mente. É muito bom esse livro, é um livro muito antigo que você deve ler, porque nos ensina como fazer que no campo da mente, nessa batalha contínua, seja ganhas as batalhas em Cristo Jesus. Hebreus 12, versículo 14, diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vão nos reconhecer como filhos de Deus pela boa fama, com certeza. E rapidamente, quando você comete um erro, também vai ser reconhecido. Mas você vai ter que ir atrás para que o erro que você cometeu seja limpo, seja transformado, seja cuidado. Não estamos isentos de cometer um erro, mas se você cometeu o erro, vai lá atrás disso e conserte. Disse 2 de Timóteo, versículo 23 do capítulo 2. 2 Timóteo 2, 23. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Evite a controvérsia tola, inútil, porque você sabe que vai acabar com briga. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Vamos ter uma casa, um lar cheio de paz quando nós permitimos o vínculo que é no Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que vai nos ajudar a nos manter em completa paz. Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizades,
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. É por conta do quê? Da carne. E Efésios 5:22 diz que do Espírito vem como um fruto o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a felicidade. Por quê? Porque nós, então, os filhos de Deus, estamos numa batalha onde queremos que tudo da carne fique em Cristo Jesus e nós, então, sendo limpos e lavados e purificados, vivamos em completa paz. Eu gostaria de convidar a todos vocês a refletir quais são as nossas atitudes. Como que são os nossos pensamentos? Por que nos inclinamos rapidamente pela discussão, pela briga, pelo grito? O que será que entre nós, em casa, nos deixa sem paz? Vamos refletir. E eu gostaria que por uns instantes ficássemos em pé. Porque em Cristo somos chamados filhos de Deus. E não sei se você tem a experiência. Por exemplo, eu vi a Carol pela primeira vez e eu já sabia quem que era a mamãe. Não sei se você parece com seu pai ou com a sua mãe. E já falaram para você: ai, mas você é igualzinho ao seu pai. Você tem o mesmo sorriso. É incrível como que você parece. E você às vezes nem sabe se é elogio ou se é uma outra coisa. Mas eu penso que é muito bom quando nos falam: olha, você, sabe? Um dia alguém me falou: você é raríssima. E eu estava meio que me ofendendo. E a pessoa começou a falar: mas você é raríssima. O seu jeito é raríssimo. Como você fala, como você diz as coisas, você é raríssima. Eu disse: meu Deus, mas quando que vai parar, que vai deixar de dizer que eu sou raríssima? Eu sou um bicho raro, então. Fiquei assim meio... E estava essa pessoa tentando me falar: você não se deixa. Ele falou assim: você não deixa de dar a conhecer quem que é Deus. Porque o tempo todo está falando de Deus. O tempo todo está cobrando por conta de estar em paz com Deus e com os homens. E eu quero que você possa ter a oportunidade que alguém diga para você: puxa, você parece mesmo um filho de Deus. Ui, seu jeito, sua casa. Eu vim para ficar na sua casa e eu fiquei em hotel 5 estrelas. Frank, Patrícia, Johanna, Daniela e David Gabriel. Já o Samuel foi embora, então... Antes era 6 estrelas, agora são 5 estrelas. E a pessoa fica feliz, porque fica em casa de filhos de Deus. Sua casa é casa onde digam as pessoas: ali moram filhos de Deus. Sabe, eu sou que nem a Cláudia, a casa da Cláudia. Quem conhece a Cláudia Solim? Só ela é alvoroçada, não é?
do jeito como ela fala, parece que estivesse brava, mas não está brava, é o jeito dela. E a minha casa é parecido. Quando senta todo mundo para a mesa, é uma gritadeira. Gritamos e falamos, estamos rindo, não estamos brigando. É o jeito. O fato de a tua casa falar alto não quer dizer que está em brigas. Não quer dizer. Mas eu quero que você feche seus olhos por uns instantes.